tempo, então a palestra é justamente na voz. Quero que ele consiga falar de uma maneira que todos possam ouvir e entender. Bom, essa casa é uma casa de Oxóssi. É uma casa que preza sempre, não apenas o trabalho na Umbanda e o exercício da caridade no seu dia a dia, mas também a transmissão de conhecimento dentro das nossas limitações, dentro da Umbanda que nós vivenciamos, dentro da Umbanda que nós experienciamos. Que não são verdades absolutas, não queremos com isso dizer que somos melhores ou piores que ninguém, mas a gente sempre procura honestamente transmitir aquilo que nós vivemos aqui, né? E dentro desse espírito, vamos dizer assim, de uma casa de Oxóssi, que é uma casa de transmissão de conhecimento além das demais atividades. E de tempos em tempos também, nos ocupamos aqui de vir aqui, seja o palestrante que for, né? Tentar desmistificar algumas coisas assim que muitas vezes são mistificadas e que a gente não tem uma compreensão assim muito boa. Por exemplo, Exu. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que esse tema é trazido aqui numa palestra. E eu pensei assim dentro das minhas limitações também em não fazer uma explanação, uma fala assim, cheia de erudição que eu não tenho, cheio de conhecimentos que eu também não os tenho e que, por sua vez, muitas vezes são de difícil compreensão. Mas pensando em Jesus, né, que transmitiu através de parábolas, de palavras simples, verdades universais, todo um código de conduta, na verdade, toda a lei do cosmos, por assim dizer, foram de alguma maneira transmitidas em algum momento por Jesus nos seus ditos, nas suas parábolas, nas suas manifestações. Sempre de uma forma simples, educada, e de fácil compreensão dentro dos limites de cada um. Então essa é a ideia. O que é Exu? A gente tem muitas vezes aquela visão de uma entidade com uma cartola, com um charuto, dando risada, né? Que muitas vezes pode ser acionado para o bem ou para o mal. Essa é a ideia geral, de um modo geral, que as pessoas têm. E em cima dessa ideia, existe também muito medo. Não faça isso, senão o Exu pode te pegar, ou não contrarie Exu, ou não, coisas desse tipo dos mais variados. Às vezes a pessoa faz uma obrigação, induzida por alguém, e depois fica induzido a continuar essas obrigações, a continuar agradando esse Exu, essa entidade. Mas será que isso é Exu mesmo? Então, de uma maneira simples, vamos tentar expor o que é Exu e onde é que se encaixam essas entidades. Não dizendo cada um, Exu esse ou Exu aquele, com seus nomes, mas tentar entender o princípio da coisa. E para isso, eu volto, então, lembro que Deus existe de uma forma absoluta e manifestada, e Ele existe também dentro da criação. E dentro da cosmogonia, da teologia da Umbanda, que nada mais é do que uma maneira de ver a criação da mesma forma como outras religiões a veem, com outros nomes, mas sempre procurando ver a mesma coisa, à sua maneira, nós entendemos que Deus se manifesta no universo através, ele se diferencia, vamos dizer assim, né? Aquele imanifestado se manifesta através de certos atributos. Então é como se ele se dividisse. Os esotéricos dizem que, no princípio de tudo, foram emanados 7 raios. Os maçons falam em 7 construtores. E por aí vai. E a Umbanda denomina essas diferenciações, essa, vamos dizer assim, concretização daquela coisa imanifestada, que seria Deus, os orixás. Para nós, orixás são, antes de mais nada, vibrações, energias, que criam o universo, né? E aquilo que não existia, que estava lá manifestado, acaba se concretizando. Nos mais variados planos da criação, desde as alturas inconcebíveis, que a gente nem tem ideia de como seja, até o nosso plano físico. Então, orixás, a gente começa a aprender, não são essas estátuas, não são pessoas. Isso aí, na verdade, foi uma maneira, no caso aqui da nossa casa, que tem inspiração, então, na matriz africana, na cor, de colocar de uma forma fácil e inteligível na figura de alguém, de uma pessoa, esses atributos divinos. Então, Ogum representa a vontade, entre outras coisas, né? Xangô, a lei, Iemanjá, a criação, o amor, e por aí vai. Cada um desses orixás, vamos dizer assim, eles são exemplificados para nós
de uma maneira fácil, como se fosse uma pessoa com seus atributos. Mas na verdade eles são muito mais que isso. Eles são a própria criação manifestada, né? E em cada coisa que a gente vê, as cores, tem 7 cores, são manifestações, cada uma delas de um orixá. As misturas de cores, podemos chamar que são os entrecruzamentos vibratórios dos orixás no mundo das cores. Da mesma forma, as notas musicais, temos 7 notas, né? Dizem sempre que a natureza é centenária, cada nota representaria, por exemplo, um orixá. As notas intermediárias, cruzamentos de orixás, e por aí vai. Cada um de nós tem no seu corpo, na sua constituição, algum atributo, alguma manifestação de todos os orixás. Nosso corpo tem muita água, o sangue é salgado, isso remete a Iemanjá. A parte sólida, os componentes sais minerais, remeteria ao Mulu, por exemplo, o Senhor da Terra, por aí vai. A nossa vontade, que é uma coisa mais sutil, atributo de Ogum. E essas vibrações originais que vão descendo e vão se concretizando no mundo físico, elas não são entidades, elas são justamente isso, vibrações, princípios cósmicos universais. Só que esses princípios cósmicos, esses atributos de Deus, vamos dizer assim, eles para se manifestarem, precisam de um outro princípio, um princípio dinâmico, que também vem de Deus, que une, que agrega, que aglutina, que separa, que faz essas coisas acontecerem. Todas as leis do cosmos, elas precisam ser concretizadas de alguma forma. E essa concretização se dá através desse princípio divino, princípio dinâmico, que alguns chamam de agente mágico universal. Mágico? Por que mágico? Mágico porque tudo é mágico na natureza. Temos a magia do som, a magia das cores, a magia da fala, a magia do amor. Na verdade, magia é tudo que inicia uma coisa e faz resultar em outra coisa. Esse meio campo, essa ação, esse princípio dinâmico que faz as coisas acontecerem, é o agente mágico universal. Por exemplo, se Jesus lá nas alturas, né, estende as suas mãos e faz cair sobre nós todo o amor que Ele tem por nós, aquela irradiação, o amor, o ensinamento que Ele nos deu, né? Dizem que Ele está sempre ali abençoando e irradiando o seu amor para todos nós. Esse amor chega até nós através dessa vibração, desse princípio dinâmico, desse agente mágico universal. Quando numa escala menor, um preto velho está sentado no banquinho, está conversando com o filho que está ali na sua frente, aquilo que ele fala para ele chega até os ouvidos do consulente através desse agente mágico universal. Quando ele vibra no seu coração o amor, esse mesmo amor que Jesus baixa lá de cima até nós, irradia sobre todos nós, e estende as suas mãos e dá um passe no consulente, o filho que está ali na sua frente, aquilo é transmitido através desse veículo universal, desse princípio universal, desse agente mágico universal. A eletricidade é transmitida através dele, o som é transmitido através dele, a lua, todas as vibrações do cosmos são transmitidas através desse agente mágico universal. Que nas mais variadas regiões do mundo são chamadas de muitas formas. E que nós aqui chamamos de Exu. Da mesma forma que os orixás não são entidades encarnantes, são princípios universais que existem em toda a criação, seja aqui, seja num planeta distante, seja numa outra galáxia, é o mesmo princípio cósmico. Da mesma maneira, esse princípio, esse agente mágico universal que faz as coisas acontecer, que concretizam, colocam em ação esses atributos divinos que são os orixás, esse agente, ele também não é uma entidade encarnante, ele é um princípio divino. Como é que nós chegamos até as entidades, então? Então isso aí já serviria para desmistificar. Se isso for verdade, Exu, na verdade, é o executor da lei. Porque o universo é regido por leis universais, e tudo que é executado no universo é executado através desse agente mágico universal, através de Exu. Exu é o executor da lei. Ele é o executor da lei e pronto. Não existe, vamos dizer assim, o que é certo e o que é errado. Existe apenas a execução da lei.
Se eu levanto meu braço aqui para cima, eu usei uma vontade, um atributo de Ogum. Mas quem executou esse movimento de levantar o braço foi esse agente mágico universal, foi Exu. O princípio vibratório divino, não uma entidade. Se eu pego um copo de cristal, uma estátua, essa estátua, qualquer estátua dentro dos orixás, levanto e solto, ela cai no chão e provavelmente vai se quebrar. Isso atendeu a uma lei universal, que é a lei da gravidade. Se está lá em cima e é solto, o corpo maior que a Terra puxa e ele quebra. Isso é bom, isso é ruim. Quem executou isso, que é o agente mágico universal, é Exu. Se foi certo, se foi errado, é a minha consciência, a minha vontade que vai dizer. E também, tendo feito, vamos dizer assim, sendo causador dessa quebra, no devido tempo vou responder, vou receber o efeito disso. Isso é só uma simplificação para dizer que, na verdade, Exu, esse agente mágico universal, está em todas as coisas. Assim como os orixás estão em todas as coisas, que são tudo, no fim, atributos divinos, materializados, ou em pensamentos, ou em sentimentos, nas ações, nos nossos pensamentos. E as entidades que trabalham nessas vibratórias, muitas vezes são confundidas, a gente, na verdade, fala como sendo o Ogum Ronquimata, o Ogum Megê, o Xangô, e assim vai, e os Exus também. Eles são, na verdade, seres como nós, muitas vezes, desencarnados, que estão lá trabalhando, estão também no processo evolutivo. E eles trabalham nessas vibrações, nessas irradiações de orixás ou de Exu, mas eles não são o próprio orixá, não são a própria energia. Mas eles, de alguma forma, assim como essas estátuas e os arquétipos, então trazidos pela mitologia Nagô, nos transmitem, assim, quais são essas qualidades, quais são esses atributos, a entidade que trabalha sobre a radiação de Ogum, ela de alguma forma então está trabalhando com os atributos de Ogum. Quantas vezes temos uma sessão de caboclo, o caboclo está falando com uma pessoa, e se é um caboclo de Ogum, muitas vezes a pessoa está desanimada, está com depressão, ele traz aquela força de vontade, tenta transmitir isso ali, isso é um atributo de Ogum. Se for Xangô, muitas vezes a ênfase vai ser no lei, no cumprimento da lei, a compreensão da causa e efeito, de como muitas vezes a gente está recebendo, vamos dizer assim, recebendo os frutos de ações passadas, sejam elas boas ou ruins, passadas nessa vida, ou passadas em vidas anteriores, e por aí vai. E Exu, da mesma forma, quando uma entidade se apresenta como um Exu, seja com que denominação for, seja que ambiente de trabalho for, seja um Exu de demanda, um Exu guardião, um Exu que vai com os falangeiros lá no umbral, lá no astral inferior, corrigir distorções, mas em qualquer uma dessas atividades sempre será um ser encarnado, desencarnado, um ser que vive lá do outro lado, vamos dizer assim, que está trabalhando sobre uma determinada vibratória. Assim como os orixás têm as suas diferenciações, os Exus também. Sob a influência de Ogum, assim, existe um Exu correspondente. Sob a influência de Xangô, da mesma forma. E os falangeiros, tanto os falangeiros dos orixás como aqueles que atuam na vibratória de Exu, são da mesma forma pessoas que atuam nessa vibração. Então, são como se fossem representantes, entre aspas, procuradores dessas vibrações. E aí, se dissemos que esse agente mágico universal é o executor da lei, por simples, não é nem certo nem errado, não há sentimentalismo nisso, ele simplesmente cumpre a lei do cosmos e pronto, somente poderá ser chamado de Exu uma entidade que trabalhar nessa vibratória que siga os mesmos princípios. Então, quem trabalha sob a égide de Exu e é denominado momentaneamente então como um Exu, este um Exu aquele, seja que denominação for, ele só pode fazer isso, só pode trabalhar se ele faz isso no estrito cumprimento da lei. No estrito cumprimento e correções de distorções na lei kármica. Por exemplo, às vezes nós entendemos que o mal que parece ser cometido ou não evitado por Exu pode ser o bem que aquela pessoa está precisando, porque ela está colhendo frutos de uma ação. Todos nós temos dentro de nós o nosso princípio
vibratório universal Exu, então tem que ser o Exu individual. Não é uma entidade. É o ser que nos impulsiona na evolução. Toda a natureza, toda a evolução tem essa impulsão, e essa impulsão é em função desse princípio dinâmico, divino, que é esse agente mágico universal que é Exu. Mas nós também temos, todos nós temos um guardião, costuma se dizer, um Exu, que por razões kármicas, por acertos lá do outro lado, nós encarnados, vai atuar nessa vida, nos auxiliando, nos ajudando, nos protegendo, vamos dizer assim. Só que ele só pode fazer isso no estrito cumprimento da lei. Então, por exemplo, a pessoa está caminhando, vai indo em direção à esquina, e dali a pouco, esqueci a minha chave, pega e volta, dá meia volta, ou então tropeça e cai. E naquele exato instante, dá-se um tiroteio, uma bala cruza por ali, e onde ele estaria, ele receberia aquele tiro e cairia morto ou ferido. Isso foi evitado, muitas vezes, por ação desse guardião, desse agente, por merecimento da pessoa, porque não era de merecimento naquele momento que ele recebesse aquilo. Mas pode acontecer o inverso, ele está caminhando ali, e seria muito fácil para o Exu fazer a pessoa dar uma meia volta, fazer ele tropeçar, cair para evitar o tiro. E ele, que seria em tese o nosso protetor, não faz nada, não evita. E aí parece que houve uma injustiça. Na verdade, isso pode ser justamente o reflexo, a colheita, a retribuição da lei de causa e efeito de atos do passado, de outras vidas, e a gente não compreende porque não se lembra. Na verdade, a gente nem deve se lembrar dessas coisas. A gente deve sempre procurar atuar no espírito de melhorar o melhor possível, né, e tentar resignadamente aceitar as coisas que acontecem. Aceitar no sentido de que pode ter sido por um motivo como esse, pode ter sido a colheita de um erro do passado, mas jamais se conformar. Se conformar no sentido de não ficar passivo, mas sempre procurar evoluir, corrigir, primeiro a sua distorção interna e depois as distorções externas. Quando alguém é magiado, alguém é feito um trabalho para ele, e isso não é do merecimento dele, e isso foi feito infringindo o livre-arbítrio dessa pessoa, e ele frequenta uma casa, ou é atendido pelo caboclo, ou faz uma apometria, muitas vezes então os Exus são acionados junto com os falangeiros e fazem a correção dessa distorção. Vão até quem fez aquilo que não devia ter sido feito, imobilizam, retiram, cortam, assim, e para isso existem todas essas expressões de cortar demanda, e nada mais são do que uma maneira de expressar esse trabalho que é feito. Mas isso só é feito se houver merecimento, se houve uma injusta agressão ao livre-arbítrio daquela pessoa. Senão, as coisas vão acontecer, ele pode até ir, ele vai nessa casa, vai noutra, vai até pagar um trabalho, coisa que não se deve fazer, e não vai acontecer nada. Então, dentro desse princípio, de que assim como um falangeiro é apenas um representante, um procurador de uma vibratória de um orixá, e só pode ser assim se ele realmente atua nessa vibração e não pode atuar fora dessa vibração, e isso significa respeitar as leis de Deus, a lei do cosmos. Da mesma maneira, qualquer entidade que se denomina Exu, e aí existe um termo que se diz Exu de lei, é porque ele é cumpridor da lei, ele é executor da lei, e ele só fará aquilo que está dentro da lei. Nesse sentido, não precisamos ter medo, não precisamos ter medo. E mesmo essas manifestações, que às vezes nos parecem um pouco espalhafatosas, se for de um Exu de lei, aquele cigarro que está sendo fumado, aquela cigarrilha, aquela gargalhada, na verdade tem um efeito magístico que a gente muitas vezes não entende, mas que serve para destruir miasmas, afastar vibrações negativas, N coisas que a gente não vê, mas que acontecem. Mas isso tudo são detalhamentos assim, daqueles que trabalham com isso e sabem o que estão fazendo. Mas o principal e importante é que quem é Exu de lei, quem trabalha na vibratória de Exu, ele só trabalha dentro da lei. Jamais vai atender um pedido para fazer mal a alguém, quem quer que seja. Mesmo que seja aparentemente para corrigir uma injustiça de quem está pedindo, jamais fará isso, porque implicará intrometer-se, afetar o livre-arbítrio do outro que está lá. E com isso a gente consegue, então, dessa forma simples, assim, primeiro, desmistificar, me parece, né, Exu é um trabalhador como qualquer outro, trabalhando numa vibratória, uma via de trabalho, e ao mesmo tempo compreender que Exu é muito mais que isso.
Não que o trabalho deles, dos falangeiros, dos espíritos que atuam nessa vibratória de Exu não seja importante, e é importantíssimo, mas entender também que o termo Exu se refere a uma coisa muito maior, e que eles são apenas representantes executores dessa coisa muito maior, que é esse agente cósmico, agente mágico universal. Era isso, palavras assim simples, assim mesmo, seria possível dizer, mas sempre essa tentativa de não nos mistificarmos, não pensarmos, né, nessas entidades como seres misteriosos e que a gente tem que ter medo e não pode contrariar, mas na verdade não é nada disso. Mistério existe porque tudo que a gente não compreende é um mistério. Mas com o seu devido tempo vai ser explicado, seja agora, seja daqui a 1000 anos, nós vamos entender. Mas não é porque uma coisa é misteriosa que ela deve ser temida, ou que ela deve ser olhada como uma coisa assim, e aí ter proporções e efeitos que não seriam aqueles desejados. Orixá e orixá, entidade que trabalha com orixá, entidade que trabalha com orixá. E da mesma forma, Exu. Era isso. Agora vamos para o nosso ritual do povo.